No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo Bolsonaro segue na tentativa de manipular dados de mortes por coronavírus no país e corrige balanço com suposto erro, excluindo 857 óbitos. O Brasil é destaque no mundo por tentar esconder mortes na pandemia e a Organização Mundial da Saúde cobra transparência. Justiça do Rio suspende trechos de decreto de Witzel e Crivella que flexibilizaram o isolamento social. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 9 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Diante do crescente avanço de práticas autoritárias no país, patrocinado pelo presidente da República e que recebe o apoio de grupos paramilitares, o movimento de policiais antifascismo divulgou um manifesto nos últimos dias que eu gostaria de fazer a leitura no nosso espaço editorial. Nós, inclusive, hoje vamos entrevistar um dos idealizadores do movimento, o delegado Orlando Zacconi. O título do documento é Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia. Não voltaremos à normalidade porque a normalidade era o problema. A frase projetada na parede de um prédio da cidade de Santiago, capital do Chile, que circulou nas redes sociais como uma reflexão para um mundo pós-pandemia da Covid-19, cabe como uma luva para a reação necessária às ameaças de desestabilização institucional democrática no país. O que se apresenta neste momento como uma ameaça singular é a institucionalização e o avanço destes mecanismos de controle e repressão que pretendem afastar toda e qualquer forma de oposição ao modelo político, jurídico, econômico liberal. Não podemos esquecer que, ao assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro afirmou que iria banir toda forma de ativismo em nosso país. Essa é a orientação dos gabinetes do ódio, que transformam as fake news em instrumento de perseguição política. Neste exato momento de ameaças de ruptura da ordem democrática institucional, com as armas da democracia, o movimento Policiais Antifascismo está sendo covardemente atacado por uma investigação política do Ministério Público do Rio Grande do Norte. De acordo com o procedimento preparatório, com mais de 600 páginas, somos enquadrados ficticiamente como grupo paramilitar, com dezenas de policiais antifascismo sendo identificados com fotos, endereço e telefone. Um simples olhar sobre a peça investigatória faz lembrar os piores momentos dos anos de chumbo, no ressurgimento de uma polícia política, hoje comandada por um promotor de justiça. Ao mesmo tempo, um parlamentar do PSL no Rio Grande do Sul representa do seu gabinete na Assembleia Legislativa Estadual contra um policial antifascismo de Porto Alegre, por simplesmente postar nas suas redes sociais apoio aos movimentos antifascistas locais. Não podemos esquecer também muitos policiais perseguidos através de processos administrativos que visam o cerceamento dos nossos direitos e liberdades políticas garantidos pela Constituição Federal. As milícias e grupos paramilitares reais que estão se organizando em todo o país com a proteção e conivência de muitas autoridades não são o único problema a ser enfrentado na luta antifascismo no Brasil. O projeto de neutralização dos movimentos populares de resistência passa por uma estrutura que conta com uma rede de operadores de poder, como parlamentares, promotores de justiça e magistrados.
A estratégia de avanço do projeto fascista no país é ampla. Mobilizam a intolerância e o ódio aos movimentos de esquerda nas ruas e nas instituições da República. Os esforços do presidente visando se apropriar do comando da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República confirmam isso. Precisamos avançar a resistência para uma aliança popular antifascismo. Não podemos conceber unidade política sem participação popular. Somos um movimento suprapartidário e não menosprezamos a luta parlamentar, que também se mostra necessária neste momento. Os partidos políticos do campo progressista são fundamentais, mas precisamos de uma frente única antifascista, com a participação de sindicatos, entidades de classe, movimentos populares, estudantes, servidores públicos, acadêmicos, juristas, artistas, mas principalmente dos amplos setores da classe trabalhadora, para organizarmos uma reação às ameaças civil-militares de ruptura institucional. Somente a resistência organizada, que garanta a participação popular, poderá cumprir essa tarefa. Nós, policiais antifascismo, acreditamos que o trabalhador policial deve se colocar ao lado dos demais trabalhadores no enfrentamento ao fascismo. Afinal, o projeto fascista em nosso país é um projeto de avanço no ataque aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Essa ofensiva atinge diretamente os policiais, apontando cada vez mais para a privatização da segurança e para o aumento da precarização do seu trabalho. Os números de suicídios entre policiais é somente o sintoma das péssimas condições a que estão submetidos os trabalhadores do sistema de segurança pública em nosso país. Disputar o reconhecimento dos policiais como trabalhadores faz parte da nossa tarefa enquanto policiais antifascismo. Afinal, somos irmãos trabalhadores. Convidamos todos, os policiais federais, civis, rodoviários federais, militares, bombeiros, guardas municipais, policiais penais, agentes socioeducativos e demais trabalhadores do sistema de segurança pública a se unirem ao nosso movimento e assinarem este compromisso com a verdadeira democracia. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Luiz Eduardo, muito obrigado por estar conosco aqui no programa para tratar de um tema tão importante. Luiz Eduardo, nós temos visto no país o acirramento desses discursos protofascistas do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem atentado seguidas vezes contra a democracia, não apenas nas suas declarações, mas também nas posturas quando aparece em manifestações de apoiadores que têm como mote o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, algo que eles reafirmam a todo momento. Não se trata de uma ação isolada. Além disso, alguns representantes de órgãos de Estado, como o Procurador-Geral da República, que deveriam agir em defesa da ordem constitucional, dão sinais de que estão alinhados ao que prega o ex-capitão do Exército. Eu gostaria, primeiramente, Luiz Eduardo, de uma análise sua mais ampla para o momento que o Brasil atravessa. De fato, Anderson, nós vivemos uma situação muito delicada, muito difícil. O desafio é muito grande. As instituições brasileiras estão sob ameaça, o Estado Democrático de Direito, ou o que resta dele, está de fato sob ataque constante, sob uma hostilidade permanente do governo federal, não só do presidente da República, mas do conjunto do governo. E, evidentemente, também por parte dos militantes, esses que recorrem, inclusive, a ícones, sinais, símbolos, bandeiras de inspiração nazista, fascista e, portanto, configurando uma espécie de grande mensagem à nação, reiterada semanalmente, por vezes diariamente. E qual é a grande mensagem? Nosso propósito é governar o Brasil com poderes totais, sem obstáculos. Um poder não pode estar obstado por outros. A ideia de checks and balances, para usar a expressão tradicional, inspirada lá em Montesquieu e que foi consagrada na Constituição norte-americana pelo discurso dos pais fundadores daquela nação, a ideia de que só um poder se opõe e limita outro poder, ideia que tem, inclusive, história ainda mais antiga na filosofia política e que constitui uma espécie de arquitetura matricial das democracias, sem ilusões de que um poder possa se autolimitar. Todo poder que não é contrarrestado, que não é obstado, limitado por outro poder, acaba se degradando em tirania, em despotismo. Essa é a ideia fundamental, por isso nós temos a justiça, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo e temos o Poder Executivo. E há, portanto, um equilíbrio sob tensão, em conflito. E isso constitui mesmo a dinâmica fundamental da democracia. A palavra final é a do intérprete da Constituição, referência básica para todos os que de alguma maneira se reportam ao pacto fundador, ao contrato social que está ali traduzido na Carta Maior, na Carta Magna, na Constituição Federal. E o intérprete da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, que é, digamos, o pináculo do Poder Judiciário. Portanto, esse desenho é que estaria constituindo um obstáculo ao poder pleno de Bolsonaro, ao poder pleno do Executivo. E o propósito desses discursos, desses sinais, dessas manifestações, que está sendo, repito, reiterado constantemente, o desígnio é destruir essas instituições que constituem limites ao poder total do presidente. E, portanto, a vocação explícita, que inclusive já havia sido apresentada durante o período da campanha, a vocação de Bolsonaro, do seu governo, é totalitária, mais do que autoritária, é de suprimir obstáculos ao seu pleno exercício de sua vontade, que se torna, portanto, mero arbítrio. Se ela não é uma vontade não limitada, ela é arbítrio. Ela deriva da sua própria decisão discricionária, portanto. O presidente se converte num núcleo autônomo
que afirma plenamente o poder e sua vontade, como se ele fosse a expressão da vontade popular. E outro elemento importante que nós observamos nessa disposição totalitária do governo, nas ameaças sucessivas de avançar sobre e contra os outros poderes e se afirmar como ditadura plena, é a própria ideia de que entre o povo e o seu líder há uma relação direta que prescinde de mediações. Isso que tem a ver com a tradição bonapartista, essa tradição do caudilho que de alguma maneira apreende, depreende, identifica as emoções, os interesses mais profundos, essenciais do seu povo, mais do que o próprio povo, para além da consciência popular, para além do que o próprio povo é capaz de perceber, de enunciar, de interpretar relativamente a seu lugar na história, etc. É o líder que decifra o enigma da vontade popular e que é capaz de afirmar o que seja esse grande interesse histórico nacional, popular, etc., e colocar em marcha um governo e decisões que expressariam esse desígnio popular. É curioso que essa ideia, portanto, se apresente nesse momento numa espécie de grande contradição. Há um elemento aí muito interessante. Às vezes a gente até acha graça, embora a situação seja de fato trágica, né? Não seja motivo para graça alguma, mas é uma contradição tão evidente, porque os ditadores que falam em nome do povo e que se apresentam como aqueles capazes de expressar e traduzir o que essencialmente pretende, deseja, quer o povo, são ditadores, assim ditos, populistas. Eu não gosto dessa classificação, mas vale aqui como uma menção para facilitar a nossa comunicação. E isso, em geral, está ligado a um atendimento, pelo menos, das carências fundamentais populares, de modo a que o Estado seja regente e seja paternal, indulgente, preocupado, como uma espécie de grande pai protetor que prescinde do pronunciamento direto da população, prescinde da participação, mas, de algum modo, supõe essa relação íntima com o povo e atende às carências, às demandas, sem que elas, inclusive, precisem ser formuladas. Então, são políticas econômicas muito marcadas pela demagogia, etc., que tornam esse liame, esse laço, esse vínculo da população com o poder central uma relação satisfatória, em que os interesses e as necessidades fundamentais são atendidas. No nosso caso, nós temos esse tipo de volúpia totalitária sob a ideia de uma expressão orgânica, natural, por parte do presidente da República, do desejo do povo, entretanto com uma agenda neoliberal extremada que, na prática, promove ou deseja promover, ou traz consigo, subjacente ao seu projeto, a disposição de promover uma espécie de darwinismo social, que na prática acaba sendo uma eugenia social no Brasil. Aqueles que não vencem por seus méritos acabam eliminados, são descartados. Isso significando o descarte, a exclusão e a opressão extremada, sobretudo dos negros, dos mais pobres, dos que vivem em territórios vulneráveis. Há um desprezo evidente por parte do ministro da Economia e um desprezo evidente por parte desse segmento da população nos discursos de Bolsonaro, desde sempre, antes dele ser candidato, durante a campanha e depois. As manifestações racistas, as manifestações de negligência em relação aos que sofrem, aos que estão sendo espoliados, porque esses são os que se vitimizam, eles dizem, esses são
os que estão perdidos na autovitimização, no mimimi, em reclamações. O mundo é dos fortes, é dos vitoriosos, a meritocracia deve ser a regra, e, portanto, quem for derrotado nessa competição do capitalismo selvagem, que amargue a sua ruína e que siga o seu destino infausto e que, enfim, encontre mesmo a miséria e, em última instância, a morte. A atitude de Bolsonaro negacionista em relação à pandemia, essa disposição que é de fato criminosa, genocida, tem uma marca muito forte da eugenia, porque quem vai pagar o preço maior pela tragédia, e isso já está acontecendo, são os mais pobres, as mais pobres e os negros, e por isso o racismo estrutural está aí muito evidente. Mas então, retomando o ponto-chave da resposta, e eu já me alonguei demais, nós temos, portanto, uma vocação totalitária que está expressa muito claramente. Ela vem associada a uma disposição também populista, bonapartista, em que o presidente se relacionaria supostamente com o povo diretamente, sem mediações, porque ele seria o verdadeiro tradutor da essência do interesse popular. E, no entanto, isso contradiz inteiramente a política efetiva nos fronts internos e externos, seja na área econômica, que nós temos, ao invés de um mínimo de sintonia com o interesse popular, nós temos a imposição de uma política econômica grotesca, selvagem, que dilapida direitos, e uma política internacional de alinhamento automático com os Estados Unidos, isso associado a decisões e iniciativas que não só estão destruindo a base da economia nacional, como estão, de fato, sacrificando completamente a soberania nacional. Então, é um discurso e uma postura que tradicionalmente estavam ligadas a projetos nacionalistas e populistas e que aqui está associado ao neoliberalismo e ao sacrifício da soberania. Então, nós temos o pior dos dois mundos, né? A pretensão, um projeto ditatorial que, entretanto, descura dos interesses populares, a despeito do presidente se apresentar como expressivo do interesse popular, ele, ao contrário, o despreza. E, por outro lado, esse sacrifício da soberania, que mostra um poder absolutamente descomprometido com a questão da nacionalidade, do nacional. Então, é antinacional, antipopular, e, entretanto, ainda assim, desenha alguma estética populista. É mais a estética o que resta. Portanto, nós estamos diante dessa ameaça à democracia, ao Estado Democrático de Direito, nas suas bases mesmo, e enfrentando um governo que a todo momento corrói as instituições, mais do que as ameaça, já por decisões e por omissões, as está destruindo. À esteira desse recrudescimento da retórica bolsonarista, Luiz Eduardo, as instituições se apresentam em um misto de temor e conivência ao Jair Bolsonaro. Os ministros do STF têm dado sinais trocados ultimamente, ora condenando as ações do presidente, ora minimizando seus ataques velados à democracia. O Congresso Nacional, por sua vez, em especial o Centrão, aquele grupo fisiológico ao qual o Bolsonaro garantiu que repudiava, cede aos encantos do poder. O próprio Rodrigo Maia mostra-se uma figura com posicionamentos contraditórios. Como você tem visto a atuação dos poderes da República neste momento de excepcionalidade? De fato, nós estamos diante de uma situação híbrida em que as ambiguidades se multiplicam, as ambivalências são muito claras. As instituições são palcos de luta, de disputa, isso não é novo, mas agora o antagonismo não opõe duas ou três ou várias posições que, de alguma maneira, cabem no espectro de variação de uma democracia. Nós não estamos diante de contraposições entre liberais, progressistas, conservadores, todos, entretanto, aceitando as regras básicas de jogo da democracia. Nós estamos diante de um antagonismo de novo tipo, que opõe democratas a antidemocratas.
democratas de diversos matizes, de um lado, e de outro lado, aqueles que se aliam ao presidente em sua cruzada antidemocrática, orientada para a tomada plena do poder, né, para a instauração de uma ditadura no Brasil. Não nos iludamos. Essa disputa nós a verificamos no dia a dia. Você mencionou uma série de instituições, de atores e de circunstâncias. E nós podemos nos lembrar, por exemplo, não só das hesitações, das disputas, que são muito nítidas no campo do judiciário, mas também atravessa as demais instituições. Tomemos o caso do Ministério Público. Logo depois da eleição de Bolsonaro, um grupo numeroso de procuradores e promotores se reuniu em torno de um manifesto no qual se defendia explicitamente, sem nenhum pudor, o programa autoritário do presidente, inclusive as propostas mais extremadas, ideologicamente, como escola sem partido, etc. E aquilo era muito assustador, havia mais de 1.000 assinaturas ali, de promotores, promotoras, procuradores, procuradoras. Ou seja, o Ministério Público se apresentando, segmentos, não generalizemos nunca, mas segmentos se apresentavam ali já como aliados do bolsonarismo, traindo inteiramente os compromissos fundamentais do Ministério Público. Então, mas isso é novidade, Anderson? Essa é uma pergunta importante para que a gente possa refletir sobre as questões que você formulou. Isso é novidade? Certamente não. Nós podemos observar o que se passa, o que tem se passado na área, por exemplo, da segurança pública ao longo de décadas. Eu me refiro apenas ao período, assim dito, democrático, esse período subsequente à promulgação da Constituição de 1988. Mesmo considerando apenas esse período, nós tivemos brutalidade policial letal, impune, com raríssimas exceções, e em números extraordinários que colocaram o Brasil como campeão mundial da violência policial letal. O que está em curso, eu dizia isso desde o início dos anos 90, é um verdadeiro genocídio de jovens negros, de jovens pobres, nas periferias, nos territórios vulneráveis. Nós podemos tomar como exemplo o caso do Rio de Janeiro. No ano passado, nós tivemos 1.810 mortes, repito, 1.810 mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro. Recorde histórico. E no ano anterior, nós já havíamos tido outro recorde histórico, o ano da intervenção federal no Rio de Janeiro. E esse ano nós já ultrapassamos, comparando os períodos iniciais do ano, nós já ultrapassamos o ano passado. Esse número, 1.810, corresponde a 40% dos homicídios dolosos que ocorreram na cidade do Rio e a 30% aproximadamente dos homicídios que ocorreram no estado do Rio. Imagine o que isso significa, a polícia sendo responsável por 40% dos homicídios. É alguma coisa realmente absurda e abjeta. E quais são as vítimas? As vítimas são sempre negros, jovens, pobres, etc. Isso não acontece por conta de um desvio patológico de indivíduos não preparados, não bem formados, não bem orientados na polícia, ou na polícia militar em particular. Não. Isso se estabelece como um padrão, porque se reproduz, se repete exatamente segundo o mesmo modelo que está sendo, digamos, difundido. São práticas que vão se repetindo de tal maneira que nós temos um verdadeiro padrão institucionalizado. Isso só pode ocorrer não só com a orientação do poder político, estadual, das autoridades superiores nessa área, mas com a conivência, a omissão, a negligência ou a cumplicidade prática do Ministério Público, que constitucionalmente seria o órgão que exerce o controle externo, que exerceria o controle externo da atividade policial. Então, segmentos do Ministério Público, nós sabemos que há aí uma disputa, há aqueles que reconhecem que o Ministério Público não tem cumprido sua função constitucional nessa área tão delicada.
e que se esforçam por virar o jogo, modificar esse tipo de comportamento, mas eles ainda são minoritários, tanto que não conseguiram ainda reverter esse quadro, essa situação. E, por outro lado, isso tudo conta com as bênçãos da justiça, não é? Portanto, nós temos uma rede de cumplicidades, e numa área assim tão sensível. Então, quando falamos do racismo estrutural, temos aí um exemplo dramático, vidas e vidas de jovens, ou aqueles que são lançados nessas sucursais do inferno, que são as penitenciárias, né? Nós temos o encarceramento em massa, mais de 75% negros, e 40% dessa população composta por aqueles que foram presos operando o varejo, o pequeno varejo do comércio de substâncias ilícitas, foram presos sem armas, sem prática de violência e sem relações conhecidas com organizações criminosas. E são lançados na privação de liberdade por 5 anos, o que os força a estabelecer vínculo com facções criminosas, porque são elas que dominam o sistema penitenciário. O Estado não se responsabiliza, não cumpre a lei de execuções penais, e o sistema, com raras exceções, está entregue às facções criminosas. Então, a facção protege quem está nessas masmorras medievais, mas cobra lealdade subsequentemente à saída, o que significa que esse encarceramento em massa, que faz com que nós já tenhamos a terceira população carcerária do mundo e a que mais cresce desde 2001, esse sistema, essa dinâmica toda de encarceramento em massa está fortalecendo as facções criminosas. Quando nós prendemos, nós contratamos violência futura, porque estamos entregando essa força de trabalho jovem, destruindo a vida desses jovens e as entregando às facções. Então, essa absurda irracionalidade relativamente ao que deveria ser constitucionalmente segurança pública continua em marcha. Eu estou trazendo mais um exemplo para fortalecer o seu ponto. As instituições dão sinais ambíguos. Algumas nunca funcionaram ou funcionaram a serviço da reprodução de desigualdades e do racismo estrutural, a despeito da Carta de 88. E agora esse processo de degradação alcança outras esferas, outras áreas, mas isso sempre esteve presente. E o Brasil conta com uma tradição autoritária que atravessa os séculos. Nós aqui tivemos partidos assumidamente fascistas, com penetração popular. Isso não se dá impunemente, isso atravessou toda a nossa história, nunca desapareceu. Isso tem presença nas instituições também. Então as instituições estão divididas. E, além disso, há aqueles que são suscetíveis à cooptação, às vezes até fisiológica. É o caso do Centrão. Então nós temos não só a oscilação ideológica, mas jogos de interesse também. E empresários que sabem que nós estamos diante do abismo, caminhando para o abismo, nós estamos nos aproximando da corrosão da institucionalidade democrática, mas desde que sua taxa de lucro não seja afetada, desde que as propostas continuem apontando, mesmo diante da pandemia, do desemprego, do desamparo, dessa situação de miséria se aprofundando, se estendendo, continuam defendendo o seu receituário absurdo neoliberal. Então, as instituições dão sinais trocados, então, são espaços de luta, de conflito, e a ideia de que nós podemos ou possamos nos fiar nas garantias constitucionais, porque as instituições são barreiras ao avanço do fascismo, essa é uma ideia ingênua que idealiza as instituições. Elas são palcos de conflito e a correlação de forças em cada uma delas está variando. Esse é um processo em aberto, vai depender da mobilização de todos nós. Portanto, o destino esse que nos aguarda é que nós estamos contribuindo para construir, por omissão ou por ação. Em oposição a todo esse quadro, grupos que se auto-intitulam pró-democracia, de diferentes matizes ideológicas, deixaram em segundo plano a preocupação com a disseminação do novo coronavírus e começaram a se articular para rivalizar com esse discurso autoritário do presidente e de seus seguidores.
Nos 2 últimos finais de semana, eles realizaram manifestações nas ruas das principais capitais do país e você surgiu como uma voz em oposição a esse tipo de protesto. Nas suas redes sociais, você escreveu um apelo para que esses atos não fossem levados à frente, demonstrando temor especialmente por uma suposta armadilha do bolsonarismo, que poderia infiltrar vândalos nessas manifestações para promoverem quebra-quebra e criar um ambiente de caos social que o presidente tanto almeja para decretar um estado de sítio no país, com as Forças Armadas nas ruas. Primeiro, Luiz Eduardo, eu gostaria de saber que episódio ou que movimentação em especial te motivou a escrever esse texto que provocou uma série de controvérsias no campo progressista. Você esperava toda essa repercussão? Só uma observação inicialmente, Anderson. Eu não sou contra esse tipo de manifestação. De modo algum participei de praticamente todas as manifestações populares de rua, desde a resistência à ditadura, passando pelas diretas, até as mais recentes, 2013 e depois, etc. Então não há nenhum problema com essas manifestações, ao contrário, elas são muito importantes. O que eu fiz foi esboçar ali, num post pessoal, minha página no Facebook, uma avaliação conjuntural, uma avaliação tática, porque nós não temos uma tática que seja fixa e que possa ser aplicada sempre. Por isso nós falamos em tática, que é um método, uma abordagem, uma forma de intervir, de agir, que se pode considerar adequada em determinado momento, dada uma certa correlação de forças, numa certa conjuntura, considerando-se uma pluralidade de variáveis. Então, analisando essa conjuntura desse fim de semana, com todos os sinais, você pergunta com que informações eu operava para concluir que seria muito perigoso, de alguma maneira, criar condições que favorecessem, que provocadores produzissem ali um quebra-quebra qualquer, com incêndio, vidraças partidas, etc., que de algum modo ajudassem o fascismo, o projeto fascista, a se justificar, de modo a que Bolsonaro pudesse reivindicar concentração de poderes, né? Nós tivemos sinais desse tipo ao longo de todo o governo e tudo isso foi se tornando mais intenso e mais explícito nas últimas semanas, né? De uma maneira muito clara. Eu me lembro de referências de Eduardo Bolsonaro às manifestações chilenas, dizendo que aquilo era tudo que eles queriam e de que eles precisavam para recorrer e reinventar o seu AI-5, e voltar à ditadura. Isso foi dito explicitamente. Provocações sucessivas de Bolsonaro no sentido de suscitar o caos, aquilo que ele chamará e chamaria caos, para então justificar na arena nacional e internacional uma postura reivindicando concentração de poderes, por estado de sítio ou o que fosse. Não seria nem necessário propriamente um golpe, porque o golpe se daria, como ocorreu na deposição da presidente Dilma, né, ocorreria nos marcos institucionais e constitucionais. Nós temos várias possibilidades de golpe, né? O golpe com tanques na rua, ou o golpe com as polícias na rua e as Forças Armadas cruzando os braços, à moda boliviana, ou modo de penetração e desconstituição, degradação das instituições corroídas por dentro, no modelo húngaro, no modelo polonês. As características são distintas, mas a finalidade é a mesma e o resultado é o mesmo, ditaduras implantadas. Então, considerando-se os sinais, artigo do vice-presidente da República dizendo que a desordem nas ruas seria uma espécie de senha para a intervenção militar, para a ruptura. O filho de Bolsonaro, creio que o próprio Eduardo, dizendo que o golpe era certo.
A questão era apenas quando se daria. Havia também ali, enfim, várias sinalizações que apontavam na mesma direção. O Bolsonaro havia sobrevoado uma pequena manifestação, pequena, mas renitente, aquela contra as instituições, contra a democracia. Lá em Brasília, ele havia sobrevoado com um helicóptero ao lado do ministro da Defesa. Depois cavalgara entre seus apoiadores, com todo um gestual, uma linguagem corporal, e diante de manifestações que aludiam frequentemente a símbolos fascistas, alguns nazistas, né? O desfile das tochas, embora com pouca gente, evocava momentos sinistros do nazismo. Quer dizer, nós temos um conjunto de sinalizações, de discursos até explícitos, coerentes com elementos da campanha, já postos na campanha de Bolsonaro. Tudo isso num determinado momento. Quando a gente tem a ameaça dessa pandemia, cujos efeitos mais dramáticos estão se concentrando na base da sociedade, entre os mais pobres, entre os negros, etc. Isso avançando sem que haja políticas efetivas de apoio à população, no sentido econômico, de proteção, e sem que haja, de fato, política sanitária correspondente à magnitude do problema. Então, enfim, nesse quadro todo, em que as oposições estão divididas, a distância em relação à massa popular ainda é muito grande, o apoio ainda existe a Bolsonaro a despeito de tudo que está sendo feito, que está sendo dito. Então, esse é um quadro muito preocupante. E o que eu digo ali não é uma posição contra manifestações em geral e sempre, é que naquele contexto me parecia inconsequente ir às ruas. Por um lado, pela pandemia, e por outro, porque seria muito difícil controlar provocadores infiltrados, orientados para produzir o desastre. Essa é a preocupação, e eu achava que não era o caso. Inclusive porque quem iria para a rua seria a pequena classe média, a pequena burguesia, aqueles mais ligados à militância política, etc. Nós não estamos falando da massa da população que permanecia alheia. E eu acho que a questão chave para nós é trazer para o jogo o povo. Quando a gente deixar de falar na classe média radicalizada, aqueles que temos consciência política, que somos ativistas, ultrapassando essa bolha, essa elite e indo de fato à massa popular, aí nós podemos virar o jogo, e nesse caso a rua deixa de ser um instrumento lateral, às vezes até um fetiche para alguns, e se torna de fato um palco de luta política efetiva. Onde está o povo? Então, em primeiro lugar, vamos analisar a correlação de forças e vamos saber onde está a massa popular. E de que forma nós podemos alterar o quadro a nosso favor, a favor da democracia, sem oferecer armas aos inimigos da democracia. Essa era a questão. Eu dizia, posso estar certo, posso estar errado, mas o que eu percebo hoje, dizia eu, era que isso seria muito arriscado. E também porque temos a pandemia, etc. Eu acho que, de alguma maneira, houve uma contribuição positiva, porque nós tivemos um resultado, a despeito de problemas aqui e ali, foi um resultado positivo, embora sem uma presença tão expressiva, tão numerosa, mas os atos foram muito positivos, pacíficos e fortes, e houve questões mais menores e laterais. Eu acho que isso mostrou a capacidade de liderança e a responsabilidade de líderes como Guilherme Boulos em São Paulo, mostrou a pujança do movimento antirracista no Rio, etc. Então o resultado foi positivo, felizmente não houve aquele resultado temido, e eu espero ter modestamente contribuído para isso, na medida em que injetei um pouco de preocupação para que, de algum modo, aqueles que me consideravam equivocado e fossem às ruas,
fossem com dupla preocupação, controlando infiltrados, buscando evitar provocações e com uma sensibilidade também para as suas responsabilidades quanto à pandemia. Como era de se esperar, esse texto gerou um intenso debate, com figuras do cenário político, como o deputado federal Glauber Braga e o jornalista Milton Temer, se posicionando contrários à sua tese e exaltando a necessidade de se opor nas ruas a essa escalada autoritária do bolsonarismo. Alguma das opiniões especificamente te incomodou ou te deixou chateado, Luiz Eduardo? Imagina, opiniões contrárias são sempre bem-vindas quando elas são respeitosas e têm conteúdo. A gente não é obrigado a concordar, imagina, isso é natural e, portanto, as opiniões são mais do que legítimas e me fazem repensar, me fazem problematizar o que eu estou pensando. Então, as vozes são, sobretudo, essas vozes que você menciona, né, de figuras que têm experiência, que têm compromisso, que têm as melhores intenções, elas têm de ser valorizadas e eu tenho de respeitá-las sempre, imagino, nenhum problema. O que eu vejo que pode ser, de fato, alguma coisa mais problemática e negativa é quando eu vi uma ou outra manifestação desse tipo em algum lugar, pessoas que eu não conhecia, mas não é essa a questão. Qualquer um pode ter posições maduras, inteligentes, consequentes, contraditórias, né, em relação às minhas, etc., independentemente de sua idade ou de sua localização institucional. Mas eu vi aqui e ali alguma coisa que eu acho muito negativo quando, ao invés de apresentar argumentos e fazer análise sobre a tática, a conjuntura, a correlação de forças, mostrando que aquilo por que eu alertara não tinha sentido, ou a minha leitura estava incorreta, a partir de pressupostos equivocados, não considerava tais ou quais informações, não levava em conta isso ou aquilo, etc. Quando, ao invés disso, tudo era resumido numa espécie de avaliação psicológica ou moral, do tipo, não apoiar uma manifestação de rua é covardia, coisa assim. Então, a luta política e as análises políticas, então, se dividiriam entre as valentes e as covardes, e, portanto, não se trata de pensar a política, de analisar as circunstâncias, quais as táticas, as estratégias, mas sim de aferir valentia ou covardia que elas pudessem incorporar. Muitas vezes, não agir numa certa direção pode significar um avanço muito mais importante, muito mais significativo, evitando retrocessos e acumulando forças, do que entrar numa situação de forma impensada, irresponsável, inconsequente, que produzirá derrotas mais graves. Então, independentemente de eu estar certo ou estar errado, é muito importante que haja sempre o debate, e o debate da análise política, reconhecendo que avaliações não têm de ser sempre convergentes, né? Você deixa claro, Luiz Eduardo, que talvez haja um erro de avaliação nas estratégias das forças democráticas em combater o autoritarismo. Qual seria a melhor atitude neste momento para se impor contra o que prega o presidente Bolsonaro? Você não acha que um recuo possa soar como uma sinalização de que não há oposição efetiva para o avanço do fascismo? Certamente. Recuo pode passar uma mensagem muito negativa, de fraqueza, que acabe fortalecendo o outro lado, o fascismo, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso qualificar o que seja recuo, né? O recuo, quando se fala em recuo, se supõe que haja o oposto, que é o avanço. Então, é preciso analisar se isso que está se chamando de um avanço é efetivamente um avanço. Essa é a questão. Se for um avanço e se houver a decisão de não dar o passo que significa avanço, então nós temos um recuo, e um recuo negativo, né, que passa a mensagem da fraqueza. Mas, por outro lado, se aquilo que se supõe ser um avanço não o é, não se trata de recuo, se trata de evitar uma decisão equivocada, não é? Isso é o primeiro ponto importante.
Segundo, eu acho que, do ponto de vista das alternativas para as oposições, eu acho que há dois elementos-chave aí. Um é, de fato, construir uma grande unidade, uma frente ampla, uma unidade antifascista que agregue os mais diferentes personagens, as entidades, os atores, todos aqueles que se dispuserem a resistir ao fascismo, a se opor ao fascismo. É preciso construir essa unidade para além das esquerdas, para além das bolhas, dos círculos restritos, buscar todos os que se disponham e todas as que se disponham nesse momento a aceitar a agregação em nome da luta maior pela democracia. O segundo elemento, então, primeiro é a unidade. O segundo elemento, que eu acho fundamental, é trazer para a equação um personagem esquecido, que é o povo, né? O povo brasileiro, a massa do povo. Nós não estamos discutindo propriamente com a massa da população. A nossa conversa ainda é entre aqueles que somos ativistas, que militamos e constituímos um grupo restrito. O nosso desafio é esse. A gente tem sempre a pretensão de falar em nome do povo e dos interesses populares. Mas onde é que está o povo? O povo que elegeu Bolsonaro, que agora se afasta aos poucos do bolsonarismo, felizmente, e que precisa ser conquistado por uma pauta democrática em defesa dos seus direitos, né? Nós temos lideranças que saem da bolha, que ultrapassam a bolha, nós sabemos disso. Por exemplo, em São Paulo, Guilherme Boulos deu demonstração, ele disse que se preocuparia com a questão sanitária e que controlaria os seus parceiros, seus companheiros, conseguiriam, e suas companheiras, controlar infiltrações, evitar provocações, etc. E mostrou que é capaz de fazer isso, deu uma lição e trouxe consigo representantes do movimento nitidamente popular, o MTST. Mas nós precisamos ir além disso, ir além da classe média intelectualizada e sensível aos temas da política. Nós precisamos ir além, inclusive, dos grupos que estão na vanguarda das lutas nas periferias. Nós precisamos, de fato, sensibilizar o coração das massas populares. Essa é a grande questão. Sem isso, nós não vamos derrotar o fascismo. E sem isso, a questão de adotar essa ou aquela tática nesse ou naquele fim de semana, indo ou não à rua, é uma discussão menor, né? Ir à rua é um meio de luta muito importante em alguns momentos, pode ser, de fato, de extrema importância em algumas circunstâncias, mas é apenas um meio de luta entre tantos outros. Nós não podemos nos iludir achando que, indo nos fins de semana às manifestações, nós damos a nossa contribuição à luta democrática e que, dependendo da progressão desse processo, nós vencemos Bolsonaro. É preciso incorporar o povo brasileiro. E como fazê-lo? Trazendo bandeiras urgentes que digam respeito à crise sanitária, as pessoas estão morrendo, e sobretudo negros, sobretudo pobres, e a questão da sobrevivência, da miséria que cresce, que avança, do desespero, né, das desigualdades. E quais são então as bandeiras que dialoguem com isso? Renda básica universal, para além da pandemia, como uma bandeira permanente, que deve unificar todas as oposições, independentemente de partidos, e fila única para atendimento aos pacientes de Covid. Fila única, de modo que o SUS se aproprie das redes privadas. Isso tem de entrar na agenda. Nós não podemos salvar os ricos e nem discutir publicamente a disponibilidade de leitos nas redes privadas, não tocar nos interesses dos planos de saúde, vendo os outros morrerem nas filas do SUS. O SUS tem de incorporar, se apropriar da rede privada. Isso está previsto, inclusive, legalmente. Tem de conduzir esse processo, mas é claro que com um governo de inspiração fascista, de compromisso com a pauta neoliberal,
um governo que está a serviço dos lobbies e desses lobbies das seguradoras de saúde. É claro que com esse governo, dessa maneira, a gente não vai promover essa mudança. Então, essa é uma bandeira fundamental, uma bandeira popular, fila única para o atendimento à Covid, aos pacientes de Covid, e renda básica universal. Assim, nós vamos começar a trazer o personagem ausente de todo esse debate para o centro das nossas questões políticas decisivas, para o centro da luta contra o fascismo. Agora, essas manifestações, embora lideradas por movimentos populares e progressistas, contam com o apoio de gente que ajudou a derrubar a ex-presidenta Dilma e instituir esse caos que atravessamos. Você teme que essas manifestações possam ter efeito semelhante àquelas realizadas em 2013, onde grupos de direita se apropriaram da comoção popular para levar à frente seu projeto de poder? Eu acho que no momento mais importante é promover a unidade, não é pedir, carteira de identidade e folha corrida ideológica ou biografia, compromissos pretéritos, golpistas de ninguém. Se houver efetivamente engajamento na luta antifascista, todos e todas têm de ser bem-vindas nesse momento para esse enfrentamento. Eu acho que não colabora para a luta quem buscar dividir, separar gregos e troianos, né? Descobrir a mácula de um político que antes fez isso e aquilo. O importante é que, no momento em que decide aderir a uma frente antifascista, essa pessoa está assumindo compromissos públicos numa certa direção, que nesse momento é positivo. Nós não podemos. A ameaça é grande demais. A ameaça diante de nós é grande demais. É uma ameaça histórica. Então é preciso, nesse momento, compreender quem nós somos, quais são as nossas forças e a importância de fazer todo o esforço de agregação. E quanto aos perigos, claro que sempre há perigo. Na política, nós estamos sempre falando de processo, de luta, de conflito e de circunstâncias que vão se transformando em função da própria luta, em função do próprio processo. Nada é seguro, nada é certo, tudo está sendo construído a cada momento. Então, evidentemente, certezas nesse campo não há. Nós lidamos, entretanto, com as avaliações possíveis. Temos de ter as cautelas, os cuidados evidentes, mas eles não devem nos impedir de investir na construção de uma grande frente antifascista. E como você observou os atos realizados no último domingo? Nós tivemos alguns episódios de violência policial em protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo, algo que infelizmente se tornou comum. Mas, de uma forma geral, me parece que esses protestos ocorreram em clima de paz, pelo menos entre os manifestantes. Te surpreendeu essa aparente calma nas manifestações? Você tem toda a razão, de fato houve problemas aqui e ali, mas majoritariamente foi um sucesso. As manifestações se deram de uma maneira muito tranquila, pacífica, positiva, construtiva. Então, eu acho que estão de parabéns os que conduziram esses processos e conseguiram driblar riscos, evitar as ameaças e gerar para nós um dia de avanço. Acabou sendo um avanço positivo, então eu só posso me congratular com aqueles que responderam às minhas preocupações com uma demonstração cabal de sua capacidade de liderança. Isso não significa que fossem impertinentes os cuidados, os alertas, as críticas, as preocupações, mas significa que elas foram levadas em conta e acabaram concorrendo para que o resultado fosse positivo. Então eu me congratulo aqui com os que foram às ruas e conseguiram mostrar que, a despeito dos riscos, foi possível passar uma mensagem positiva de luta contra o fascismo. Desde o início do seu governo, Luiz Eduardo, Jair Bolsonaro sustenta em torno de 30% de apoio popular, ainda que sua rejeição venha aumentando, conforme mostram as pesquisas. Como antropólogo, você acredita que o Brasil tenha 30% de sua população que apoia esse ideal fascistizante propagado pelo presidente? Esse caráter antipetista justifica, legitima toda essa defesa do bolsonarismo?
Que fenômeno anda motivando todo esse apoio ao Jair Bolsonaro? Essa pergunta é chave, Anderson. Quem dera eu a pudesse ou a soubesse responder. Eu acho que se nós tivéssemos a resposta com clareza, nós já teríamos encontrado meios e modos de avançar, né, na nossa luta contra o fascismo, contra as ameaças fascistas. Então, é uma pergunta chave, é uma pergunta central. Acho que nós temos de voltar um pouco no tempo e reconstituir os passos de Bolsonaro, de sua campanha, para entender o que o levou à vitória. Acho que há alguns elementos-chave. O que nós chamamos lawfare, essa guerra híbrida, que teve impacto no judiciário, né? Contou com a ação politicamente orientada de Sérgio Moro, e foi decisivo para isso foi decisiva a prisão de Lula, que há 21 dias do primeiro turno tinha 39% de intenções de voto, Bolsonaro tinha 21, 22%. Então, isso deixa muito claro o que torna possível o avanço de Bolsonaro, uma intervenção politizada do judiciário para impedir que o principal líder político popular no campo democrático tivesse sequer chance de concorrer. Então isso é absolutamente decisivo. Segundo, a campanha antipetista, né? O antipetismo não se tornou uma posição política, entre outras, absolutamente democrática, legítima, natural, ser contrário a esse partido, por isso, por aquilo, ser contrário àquele outro, por isso, por aquilo, ser a favor de algo diferente, etc. O antipetismo, entretanto, entre nós, acabou assumindo características patológicas, né? Generalizando uma abjeção, um repúdio, e associando esse repúdio a valores morais que, no meio popular, se radicavam no solo da crença religiosa, encontrando no universo evangélico imensa adesão. Além disso, nós temos de considerar a demanda por ordem, a demanda popular, expressa sobretudo no universo evangélico por ordem. Não me refiro à ordem da segurança pública, à ordem contra o crime, isso é apenas uma manifestação epidérmica desse desejo de ordem. Me reporto ao desejo de ordem diante das incertezas do mundo contemporâneo e, sobretudo, no Brasil, né, em que os valores estão se transformando, com novas possibilidades de amar, de se definir como homem, como mulher, de definir os padrões familiares, de definir o seu modo de estar no mundo. Todas as questões decisivas em relação à própria autoconstituição do indivíduo estão postas em jogo, estão sendo reinventadas, recriadas num processo revolucionário planetário que eu acho extraordinariamente importante, um processo de emancipação, um processo, digamos, que tem uma dimensão libertária muito, muito importante, mas que é assustadora para quem vive com insegurança as relações consigo, com seus fantasmas. Nós temos aí uma dimensão subjetiva muito, muito relevante. Então, o medo diante das mudanças possíveis, diante da falta de referências claras, no momento de grande criatividade cultural, isso acaba fortalecendo posições defensivas, ultra-reacionárias, que buscam ancoragens ontológicas para se contrapor a essa ventania incessante. A esse nível se somam outros níveis em outras camadas, a incerteza em relação a trabalho, renda, a precarização do trabalho, a uberização, os riscos envolvidos na robotização, a inteligência artificial, tudo isso associado à crise que nós estamos vivendo, com rebaixamento de expectativas desde o golpe de 2016. Esse contexto acaba nos permitindo compreender por que o patriarcalismo machista e esse pai, Deus de Primeiro Testamento, pode se afirmar como um porto seguro, né, para essas incertezas todas. Então, pensando nesse conjunto de elementos, e a isso se soma, Bolsonaro
promoveu o casamento da massa evangélica, e eu me refiro à massa evangélica com todo respeito, eu sei que é uma pluralidade de situações muito diferentes, não é? E com uma grande riqueza, nós temos de respeitar, conhecer e valorizar também as suas diferenças internas, etc. Mas Bolsonaro promoveu o casamento dessa massa evangélica popular com uma agenda neoliberal selvagem das elites ligadas ao capital financeiro. E, bom, esse casamento com o afastamento de Lula da competição, mas a facada no Bolsonaro que justificou a sua ausência nos debates, ele não teria nada a dizer, e assim ele foi para o centro da mídia, pôde se ausentar justificadamente dos debates, não se expor ao contraditório, e cavalgou esse antipetismo, reunindo em torno de si o ultraconservadorismo popular, casado paradoxalmente, contraditoriamente com a agenda neoliberal da elite financeira. Pronto, esse é o amálgama que gestou Bolsonaro, mas eu não creio que isso signifique que 30% sejam fascistas no Brasil, de jeito nenhum. Nós temos de distinguir formas e formas de adesão a Bolsonaro. O fascismo empolga um grupo diminuto, mas muito barulhento desse conjunto, mas apenas um grupo diminuto. Para encerrar, Luiz Eduardo, dá para prever como serão os próximos movimentos neste cenário? Você acredita que vai prevalecer essa ameaça fascista no Brasil ou as forças democráticas tendem a prevalecer? Previsões na história, na política, são saltos no escuro, não é? Quem se acha capaz de prever, se acha com poder dessa onisciência, está mal informado ou mal intencionado, não é? Eu acho impossível prever, nós não temos, inclusive, informações suficientes. Eu acho que nós temos de agir com todo o cuidado, toda a prudência, toda a cautela, definindo, analisando cada passo. Eu não tenho como ordenar, orientar, eu não sou líder político, nem líder de entidade, não tenho esse papel, eu apenas atuo como um indivíduo, né, como um militante pela democracia, então eu procuro me orientar, me guiar e compartilhar os meus entendimentos nas minhas redes de interlocução pessoais, buscando valorizar essa incerteza, valorizar a nossa ignorância, reconhecê-la, e isso significa que nós temos de evitar sempre subestimar o inimigo. Acho que Bolsonaro foi subestimado. Se há um erro nosso no campo progressista, foi subestimar Bolsonaro, o risco Bolsonaro. Não dá para continuar subestimando. Então nós temos de, com toda a prudência, analisar cada passo. Isso eu acho que é a resposta razoável. Não dá para saber de fato o que vai acontecer, mas o que vai acontecer não é independente e indiferente à nossa ação. Disso nós podemos ter certeza. Então, não se trata propriamente de prever, mas de agir antecipadamente para evitar o pior e para construir o melhor. Esse é um processo de construção. A política não está dada, o desdobramento político não está dado, a história não está já desenhada para nós como destino. Tudo vai depender do que nós construirmos, do que nós formos capazes de realizar. Luiz Eduardo Soares, muito obrigado por conversar conosco no Faixa Livre novamente. Eu desejo a você uma boa semana e deixo aqui meu abraço. Anderson, muito obrigado a você. Foi um grande prazer poder pensar a partir das suas questões tão ricas, tão interessantes. E foi um prazer também conversar, embora virtualmente, com seus ouvintes, suas ouvintes. Abraços a todos. Conversamos aqui com o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.
Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Agora eu quero cumprimentar o delegado de Polícia Civil e um dos fundadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer imenso estar aí de volta no programa Faixa Livre, né? É sempre bom reencontrá-los. Muito obrigado, Zacconi, por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Zacconi, o país vem atravessando um momento de excepcionalidade, onde os discursos fascistizantes do presidente da República ressoam cada vez mais alto no país e provocam temor àqueles que tanto lutaram para que a democracia fosse restabelecida depois de uma ditadura civil-militar que exterminou e calou as vozes de milhões de brasileiros. Você, como um dos idealizadores desse movimento de policiais antifascismo, como analisa essa intrincada realidade do país? Então, Anderson, o que está em jogo hoje é uma certa teatralidade, né? A partir do momento em que os discursos de ódio, os discursos, né, que estão sendo colocados, né, por esse governo fascista, visa incutar o medo, né, não só à população, mas à oposição de uma forma geral, para que o descontentamento em relação a esses desmandos que estão acontecendo hoje em nosso país se transforme em manifestações populares nas ruas. Então, todas essas bravatas, né, e essas ameaças, né, de rompimento com a ordem institucional, elas, no final de tudo, têm por objetivo, né, nos fazer recuar. O objetivo final é fazer com que, né, a oposição, né, e a população em geral, com medo de um recrudescimento, né, da instalação, né, de um novo modelo de ditadura civil-militar em nosso país, não se manifeste, não se coloque enquanto oposição. E isso é o fascismo, né? O fascismo, evidentemente, se apresenta como um modelo político que quer neutralizar, eliminar todas as formas de oposição. É isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E a sua análise para esses protestos em favor da instauração de uma nova ditadura no país? Há alguns deles que remetem a atos realizados na Alemanha nazista, como aquele onde manifestantes se posicionaram com tochas em frente ao Supremo Tribunal Federal. O presidente insiste em sustentar a tese de que esses protestos estariam legitimados pela liberdade de expressão que a nossa Carta Magna estabelece. Você enxerga da mesma forma? Pois é, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo, eu falei exatamente disso. Ao mesmo tempo em que o governo quer construir todas as formas de oposição como terrorismo, e não é por menos que hoje, né, tramita no Congresso, né, um projeto de lei tentando criminalizar os movimentos antifascismo como movimentos terroristas, a partir do momento em que os discursos do presidente são no sentido, né, de reprimir violentamente qualquer manifestação de oposição ao seu governo, né, ele abre uma fala a favor da livre manifestação do pensamento daqueles que atentam, né, nos seus discursos contra a Constituição, contra o Congresso. Então a coisa está muito clara, né? Para aqueles que estiverem se alinhando e fortalecendo os discursos de ódio e de quebra das estruturas institucionais democráticas, né, como forma de impor o terror, né, o presidente vai dizer que isso é livre manifestação do pensamento. E para aqueles que se colocarem contra esse modelo, né, eles serão constituídos como terroristas. Então, quer dizer, o jogo já está sendo colocado, né? Mas o que mais me impressiona não é essas bravatas e essa forma de atuar que reflete, né, no sentido de, né, fazer o enfrentamento das manifestações populares, não. Ao mesmo tempo, esse mesmo governo está se apoderando das estruturas institucionais, né, e a partir, né, de operadores de poder, parlamentares, promotores de justiça, magistrados, eles têm se colocado numa situação de guerra contra os movimentos populares, contra aqueles que estão fazendo oposição ao governo. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, inclusive, estamos sofrendo hoje perseguições no campo institucional,
né, em vários estados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, um promotor de justiça fez uma investigação de mais de 600 páginas, né, tentando enquadrar os policiais antifascismo do Rio Grande do Norte como grupo paramilitar. Olha só que absurdo, né? Quer dizer, nós que defendemos a democracia, nós policiais antifascismo que defendemos as instituições do Estado Democrático de Direito, somos considerados grupo paramilitar. E aquele grupo que está acampado, né, lá em frente ao Congresso, lá dos 300, da tal da Sara, isso é tudo visto, né, como, né, o exercício constitucional da livre manifestação do pensamento. Então a coisa está muito invertida no Brasil, o quadro é perigoso e nós temos que, ao invés de ficarmos com medo e recuarmos, nós temos que denunciar. Infelizmente, eu vejo que os discursos do ódio, né, que querem impor o medo, estão avançando, inclusive fazendo o recuo do nosso campo político partidário, né? Para você ter uma ideia, o único político que foi às ruas no último domingo, foi o Boulos, lá em São Paulo, né? Através da Frente Povo Sem Medo. Mas tirando Boulos, nenhum político apareceu nas manifestações. Os partidos de esquerda, quando não fizeram, né, uma carta, né, não se manifestaram, lançaram uma nota contra as manifestações, não convidaram a militância a participar. Então, você divide aí duas movimentações. Os partidos que, através, né, do discurso, que até junta o Lula e o Ciro, no sentido de dizer que o momento não é de manifestação, porque não tem hegemonia e o controle das manifestações, e um outro no sentido de alegar que o momento da pandemia não é propício, mas de qualquer forma, para mim, revela que os partidos de oposição estão fazendo um movimento de levar para o campo institucional a disputa, ou seja, querem enfrentar o fascismo somente na disputa dentro do parlamento, né? E quando, na verdade, o fascismo está crescendo, né, nas ruas e está crescendo dentro, né, da institucionalidade, e esse enfrentamento tem que ser feito através de denúncia e através de participação popular. É isso que nós estamos propondo. Vocês do movimento de policiais antifascismo escreveram um belo manifesto a respeito da necessidade de unidade contra o avanço dessa retórica antidemocrática. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre esse manifesto. Além dessas práticas autoritárias que nós já abordamos, alguma outra situação em especial levou à produção desse texto? Então, esse nosso manifesto, que foi o Manifesto dos Policiais Antifascismo pela Democracia Popular, ele tinha ali dois objetivos principais. Primeiro, pela primeira vez, trazer assinaturas de policiais antifascismo. Porque enquanto nós nos organizamos apenas enquanto um movimento horizontal, a gente não tinha como apresentar a dimensão do nosso campo. E ali a gente mostrou, né, inclusive depois das 500 assinaturas, nós já obtivemos mais de 200 através de um site que a gente criou para só recolher assinaturas de trabalhadores da área da segurança pública. Então nós já temos hoje aí pelo menos uns 700 policiais assinando das mais diversas corporações e cargos, né? Então você tem soldado, tem coronel, tem delegado, tem agente de polícia, guarda municipal, agente penitenciário, hoje chamado, né, de policial penal, policiais militares, civis. Então nossa frente é uma frente ampla e a gente sugere no manifesto, né, que, né, a oposição siga o nosso modelo no sentido de ampliar essa frente. Nós acreditamos numa frente única antifascismo, mas não somente uma frente parlamentar, não somente uma frente formada por partidos políticos, mas uma frente formada por partidos políticos e por sindicatos, por associações de classe, por agremiações estudantis, né, e principalmente pelas representações, né, dos trabalhadores do campo da cidade que devem estar, né, incentivados cada vez mais a fazer o enfrentamento do fascismo, porque esse fascismo, ele é fruto de um modelo econômico e ele agora quer avançar para impor uma ordem econômica sem oposição.
Então, na verdade, uma das coisas que nós falamos no manifesto que é importante é que nada do que nós estamos vivendo hoje, né, uma polícia violenta em relação às classes trabalhadoras, né, a gestão, né, da miséria para a manutenção de um modelo econômico, né, os absurdos, né, no que diz respeito à suspensão da ordem constitucional pelas próprias instituições, nada disso é invenção do fascismo. Então, o fascismo que ele faz é se apropriar, né, de instrumentos e de um sistema que já estava em funcionamento na sociedade liberal, né, mas agora com um detalhe, né, que esse é que é o ponto de diferenciação, né, que a gente chama de fascismo. É da total, né, não aceitação de uma oposição ao modelo que está sendo implantado. Então, o que nós estamos discutindo é esse avanço do fascismo enquanto, né, a imposição de uma ordem, né, através da violência e dos discursos de ódio, né, que impeça, né, que a população, né, e a sociedade organizada se coloque contra e faça o enfrentamento do modelo. Então, no nosso manifesto, a gente já está denunciando as perseguições que já estão em curso, né, em relação àqueles que se colocam no campo de oposição ao atual governo, e denunciamos, né, a perseguição não só no Rio Grande do Norte, né, dos policiais que estão sendo lá identificados com fotos, com endereço, telefone, né? Se você dá uma olhada na investigação preliminar do Ministério Público, mais parece, né, um relatório do DOPS, que nos lembra os momentos dos anos de chumbo, né, a perseguição também de um companheiro nosso no Rio Grande do Sul, que está sendo, né, denunciado por um parlamentar do PSL, simplesmente porque postou nas redes sociais apoio aos movimentos antifascismo, e ele está sendo acusado, né, de estar incentivando a violência nas ruas, ou seja, uma coisa absurda que já está em andamento, mas que ganha esse viés de legalidade, né, essa capa de legalidade, através dessa funcionalidade que as instituições continuam tendo, aliás, muito parecido com o que aconteceu na ditadura, né? A gente tinha, na ditadura civil-militar, uma capa de legalidade. Aliás, o Brasil, é bom que isso seja colocado, foi o país, né, aqui no eixo sul, né, na América do Sul, que teve o menor número de desaparecidos. Nós temos menos desaparecidos que a Argentina, que o Uruguai e Chile, mas o maior número de processos contra subversivos, porque a ditadura brasileira, ela não operava somente no subsistema, né, dos desaparecimentos, da tortura, da execução. Ela também operou em larga escala, né, através, né, das instituições jurídicas, com participação de agentes, operadores de poder, como Ministério Público, Militar, magistrados, né, e a gente sabe, né, de toda essa participação, né, que a institucionalidade teve durante a ditadura. E isso, eu acho que é o grande golpe, né? Talvez eles não vão precisar, né, de fechar o Congresso, fechar o STF. Talvez isso seja mais uma bravata para nos amedrontar do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que eles forem tomando conta das instituições, e não é à toa que o Bolsonaro se expôs numa queda de braço ao exonerar o Moro, para mostrar que ele tem a Polícia Federal nas suas mãos, não é à toa que ele escolheu o Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Então, o que nós propomos no manifesto é um olhar mais atento para essa movimentação, para que a gente não fique somente esperando que o golpe vai vir. O golpe já está em andamento, é isso. Nas 2 últimas semanas, Acone, houve uma reação das forças democráticas que se insurgiram contra esse protagonismo bolsonarista e foram às ruas rivalizar a essas práticas autoritárias. Te agradou essa movimentação, em especial dos movimentos populares? Esses atos provocaram uma série de reações controversas antes de serem realizados. Havia o temor de que pessoas infiltradas promovessem depredações na tentativa de criminalizar as manifestações e legitimar uma ação repressiva do presidente. Então, qualquer discurso que seja contrário à manifestação popular, né, é um discurso, né, que a gente tem que questionar, seja por melhor a fundamentação. Então, por exemplo,
em todas as cidades do Brasil, né, está sendo aberto o comércio, né, aqui no Rio de Janeiro, liberadas as praias, né, e a gente já pode hoje, né, observar uma circulação quase que normal de pessoas na rua, né, e o discurso é que as manifestações estão atentando contra o isolamento da pandemia. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Ou seja, na verdade nós vamos, aceitar que a cidade funcione normalmente, menos com manifestações. Talvez seja essa, né, a estratégia que Bolsonaro tem usado, né, de impor o terror e o medo, fazendo que, inclusive, setores, né, da oposição estejam aceitando o golpe no sentido de recuarem e tentarem levar o confronto com o atual governo somente para o campo parlamentar. O que é um grande erro, na nossa opinião, até porque o nosso manifesto, conforme eu já disse, ele convoca, né, a criação de uma grande frente única antifascismo com participação popular. Então, acho que a controvérsia não existe. O que existe hoje, né, é um discurso com medo de manifestações populares, a existência, né, de agentes provocadores, infiltrados, ela sempre foi uma realidade, né, desde a época da ditadura militar, e nós temos certeza que ela vai permanecer para sempre. Então, se a possibilidade de agentes infiltrados provocarem a polícia ou provocarem uma reação violenta do Estado, né, for o argumento para que não haja manifestação popular, nós estamos perdidos. Então, o que nós temos que contemplar agora é que essas manifestações aí já é um outro discurso, que essas manifestações requer, né, de uma certa forma, um sentido organizativo. Um sentido organizativo que permita, né, uma articulação com estratégia para obter determinados objetivos comuns. Então, uma frente única antifascismo, ela seria capaz de ter representações parlamentares, né, para a gente acabar com essa história de que não pode ter partido político em manifestação, que isso é uma grande besteira de um anarquismo pueril, né, daqueles que não estão realmente entendendo a necessidade de fazermos um enfrentamento sério, né, ao fascismo que está em jogo, né, e, ao mesmo tempo, os partidos políticos entenderem que eles não têm que ter o protagonismo, nem a hegemonia na articulação da luta antifascismo, que nós só vamos ganhar essa batalha se os movimentos populares estiverem juntos e criarmos um fórum, né, onde todas essas representações, né, e toda essa diversidade, né, inclusive no campo ideológico político, possa se alinhar em torno de uma causa comum. É isso, né? É disso que nós estamos falando, né? É algo que foi na história do Brasil importante, né? Quando o próprio Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, se juntou a Getúlio Vargas para enfrentar o avanço do fascismo no Brasil, o integralismo, que era muito forte e que só não chegou ao poder no Brasil por conta dessa frente única. Então, acho que a gente tem que avançar no sentido da organização. Agora, os argumentos como, vamos dar munição para os fascistas, ou a epidemia do Covid, vocês vão piorar a situação, isso tudo é furada, né? Porque não se sustenta. A nossa opinião, então, é que essas manifestações elas não devem ser desincentivadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar fazer com que elas representem um interesse comum de uma frente mais ampla, que inclua partidos políticos de oposição, sem hegemonia, e que inclua também os movimentos populares na articulação. Como todos nós sabemos, Acone, há uma ala importante das forças de segurança no país que apoia os discursos autoritários de Jair Bolsonaro e seus filhos. Isso fica muito claro em ações violentas de alguns policiais contra manifestantes nesses atos pró-democracia. Eles podem ser considerados maioria nas corporações policiais, Acone. Como é que nós podemos combater esses mal-policiais que defendem posturas repressoras? Então, como delegado de Polícia Civil no Rio há 20 anos, eu posso garantir que a grande maioria, a imensa maioria dos policiais, eles não se apresentam, né, no campo da disputa ideológica, né, porque eles não se reconhecem enquanto destinatários
dessa disputa. E por que não? Porque eles não foram construídos e não são construídos como trabalhadores. Essa também é uma das grandes bandeiras do movimento dos policiais antifascismo, que é a construção do policial como trabalhador. Os policiais, eles acham que eles são cumpridores das demandas de um poder que assume o comando do Estado ou da nação. Então, para os policiais, cabe a eles simplesmente cumprir as ordens que são determinadas por um poder político que se estabelece através, do processo eleitoral no comando. Eles não conseguem se identificar como trabalhadores que prestam serviço à população e que, portanto, têm uma razão que vai além, muito além, dos interesses políticos de um governo temporário. Isso, de uma certa forma, é algo que a gente tem que fazer uma análise, porque nos traz para buscar uma certa responsabilidade também, nossa, da esquerda, num discurso que construiu policiais como inimigos dos trabalhadores. Esse discurso está até hoje, Eu canso de ver setores da esquerda mais radical dizendo que policiais não podem ser antifascistas porque eles operam dentro de uma instituição que ataca constantemente os trabalhadores. Mas ela ataca constantemente os trabalhadores porque ela não se reconhece enquanto trabalhador. E aí a gente vai para uma discussão que não tem fim, porque é uma discussão errada, porque a gente vai buscar na natureza da condição do trabalho policial se ele é ou não trabalhador. Meu amigo, ninguém é trabalhador por natureza. Vamos entender isso. Camelô é trabalhador? Já cansei de ver operações prendendo camelô como criminosos porque estavam vendendo produto contrabandeado, produto pirata, flanelinha. Esses caras que ficam guardando carro aí sem ser aqueles da prefeitura, Aquele que chega lá, sem camisa, pedindo um troco para ficar olhando o carro que eles não olham. É trabalhador? Depende do que a gente vai construir. Eu já participei de operações em que esses flanelinhas eram presos por exercício irregular da profissão. Prostituta é trabalhadora? Aí, se você jogar esse debate no ambiente, então, dos grupos feministas, você não chega a conclusão em lugar nenhum. Mas eles querem afirmar que policial não é trabalhador por uma condição ântica. Mentira. Ninguém é trabalhador por uma condição ântica. Nós construiremos ou não categorias como trabalhadores de acordo com o nosso interesse político. E do nosso ponto de vista dos policiais antifascismo, nós precisamos construir os policiais como trabalhadores, para que esses policiais possam se reconhecer na luta dos demais trabalhadores e serem reconhecidos pelos demais trabalhadores enquanto tais. Então, essa é uma das principais razões da nossa existência enquanto grupo de policiais à esquerda. Esse debate faz com que a gente não consiga enxergar o porquê que uma parcela importante dos policiais debandou para a direita, inclusive fazendo apoio a um governo que está massacrando a sua condição de trabalhador, retirando direitos previdenciários, inclusive dos policiais militares. Não pensem que eles não foram atingidos, não foram atingidos tanto quanto os civis, mas foram também. Tirando direitos de servidores que eram adquiridos pelos policiais civis, então agora estão falando de acabar com o triênio, já acabaram com estabilidade, reforma administrativa, ou seja, como é que um policial que está sendo jogado nesse modelo econômico de desmonte do serviço público, e isso é uma estratégia para avançar o quê? A segurança privada, a precarização do trabalho policial hoje para fazer um salário, no Brasil inteiro, todos os governos trabalham com a chamada hora extra, então o policial ele tem que dar a sua jornada de trabalho, mas para ele melhorar o seu salário, ele tem que praticamente morar dentro de um batalhão, dentro de uma delegacia. Então, quer dizer, como é que essa turma vai cair na mão da direita? Justamente por causa desse discurso tosco que setores da esquerda construíram de que o policial é o inimigo do trabalhador. Aí veio a direita e lançou o seguinte discurso: não, vocês não são inimigos dos trabalhadores, não, vocês são heróis. Os trabalhadores só conseguem ir e vir do trabalho porque vocês estão ali entregando a vida de vocês para proteger a sociedade. E todo esse discurso falacioso do herói que faz com que o policial, porque o herói caia nessa arapuca, O herói não ganha salário, Batman não ganha salário, o herói não precisa de 13º,
O herói não tem férias, né? O Batman já tirou férias? Não tira férias. Ou seja, esse discurso do herói seduziu os policiais e colocou eles nessa coisa louca que é defender um governo que é contra a sua própria existência. Então nós temos que entender o fenômeno e, a partir desse entendimento, partirmos para uma compreensão maior da necessidade de construirmos os policiais como trabalhadores. E eu posso garantir que a imensa maioria dos policiais não está posicionada a favor desse atual governo e a favor de um modelo fascista. É um grupo pequeno, que é justamente o grupo que vê a possibilidade, né, de ser contemplado com uma espécie de habeas corpus preventivo para sua participação em arrecadações ilícitas, em domínios territoriais. Então, esses policiais que estão defendendo aí o Bolsonaro veem isso como uma possibilidade também de crescimento de uma atuação deles para fora da instituição, e coisa que não é, com certeza, desejada e nem tem a participação da imensa maioria dos policiais. A imensa maioria dos policiais são trabalhadores que cumprem sua carga horária com sacrifício, inclusive horas extras, vivem do seu próprio salário, e depois de ir para a delegacia ou para um batalhão da Polícia Militar, para vocês terem ideia, 30% do contingente da Polícia Militar trabalha em serviço administrativo. Então não trabalha nem com nenhuma atividade relacionada com violência, diretamente pelo menos, né? E corrupção. Ou seja, é necessário que a gente comece a enxergar esse trabalhador policial na sua realidade e que a gente comece a se comunicar com eles para a gente trazê-los para o nosso lado. É importante, hoje as polícias elas têm uma força até maior dentro do controle social do que as Forças Armadas. E no caso do Brasil, então, a gente tem uma tragédia maior ainda, que é uma polícia militar auxiliar das Forças Armadas, né? E isso nunca foi questionado, essa relação do modelo militar que tem nas mãos as polícias do Estado sob o controle do Exército. A esquerda nunca quis discutir isso. Pelo contrário, alguns setores de esquerda não quiseram abrir mão disso, né? E quando eu falo sobre a esquerda, eu não estou fazendo isso no sentido de dizer que tudo que acontece a culpa é da esquerda, mas a gente precisa avançar. É impressionante como a gente, em 2020, estamos vivenciando coisas como essas que estão acontecendo, que você na rua, né, de manifestações a favor de AI-5, de ditadura militar, com participação, inclusive, né, de policiais protegendo esses manifestantes, e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Não consegue porque não para ter um olhar crítico em relação, inclusive, né, aonde nós, de uma certa forma, contribuímos para perdermos a mão, né, e não conseguirmos avançar, inclusive nisso que nós estamos dialogando, que é, né, o diálogo da esquerda com os policiais em todo o Brasil. Agora, esse autoritarismo entranhado nas forças de segurança, Zacone, pode fazer com que o país saia da rota democrática? Você teme, de fato, um autogolpe patrocinado por Bolsonaro e com o apoio desses grupos paramilitares que contam também com oficiais das Forças Armadas? Esse pessoal tem força para isso? Então, nenhum golpe de Estado no Brasil se realizou sem o apoio das Forças Armadas. Então, a participação das Forças Armadas ela é imprescindível, tanto nesses golpes como, inclusive, né, no apoio em movimentos populares, que também já existiu. Então, acho que esses grupos paramilitares, milícias, né, são preocupantes, claro, mas eles não têm o poder de agir sem o aval e sem estarem de mãos dadas com as Forças Armadas. Então, o que nós temos que discutir, como é que se hoje, né, na verdade o que me assusta não é só a existência desse poder paralelo, digamos, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas dessas forças paramilitares, né? O que deve ser o grande motivo de preocupação é como que as Forças Armadas vão se comportar em meio a essa questão, né, que nós estamos vivendo hoje, dessa crise institucional, que começa lá atrás com o impeachment da Dilma e se prorroga até hoje, por incrível que pareça, né? Então nós não saímos ainda da crise institucional. E é necessário que as forças de oposição, né, de alguma forma se aglutinem para mostrar, e aí a necessidade da Frente Única Antifascismo, para mostrar às Forças Armadas, né, que esse modelo, né, de imposição, né, fascista, né, com eliminação, com neutralização da oposição, ele vai ser resistido pelo povo.
Se a gente não conseguir dar esse sinal, né, as Forças Armadas vão entender que elas estão legitimadas para fazer o que elas quiserem. Então, acho que, de alguma forma, as oposições hoje devem buscar, né, o apoio, né, popular para, né, uma ação efetiva, né, que mostre, né, o interesse popular pela democracia. Mudando de assunto, Zacone, pouco mais de uma semana atrás, o Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade a federalização do inquérito que apura as execuções da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. O pedido havia sido feito pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como é que você recebeu essa notícia? Esse era o anseio dos familiares da Marielle, não é isso? A notícia da manutenção da investigação sobre a execução, né, da Marielle e do Anderson no Rio de Janeiro foi recebida com muita alegria, no sentido da gente ter a possibilidade de chegarmos em algum momento à elucidação do segundo inquérito que já foi instaurado para apurar, né, a motivação da execução. Porque, repara, né, nós já tivemos, né, no curso desse inquérito elementos objetivos de envolvimento, né, de familiares e do próprio presidente da República, né, com personagens que já foram, né, presos, né, e que já tem uma prova, né, robusta, né, que ensejou um processo que está em andamento, né, e que vai levar esses autores ao tribunal do júri. Então, se existe uma relação do presidente da República com seus filhos, seus familiares, né, com personagens que estão sendo acusados pelo crime, nós não podemos botar essa investigação na mão do governo federal, principalmente no momento em que o governo, né, se apresenta como a autoridade máxima, né, dentro da instituição Polícia Federal. Ou seja, né, não teria porquê, né, se justificar, nesse momento, a transferência da atribuição para a investigação do caso. E, particularmente, né, a divisão de homicídios, né, ela é muito bem qualificada, tanto é que chegou, né, a autoria num caso de difícil elucidação, né? Não era fácil, porque aqueles que executaram Marielle eram profissionais, Marielle e Anderson eram profissionais que tomaram muitas precauções e fizeram um crime planejado, né, com muita antecedência, né, nos seus maiores detalhes, visando a impunidade. Mas mesmo assim, né, a divisão de homicídios do Rio de Janeiro conseguiu, né, chegar à autoria. Então, acho que não vai ser por falta de qualificação que a divisão de homicídios não possa chegar também na motivação. A motivação é sempre mais difícil porque você não depende só, né, de fatos, né? Você depende, né, de buscar elementos que possam, né, determinar um mandante. E nós sabemos que num crime como esse, todas as cautelas são tomadas por um mandante, no sentido, inclusive, de fazer, né, esconder a motivação do crime. Aliás, né, o que nós temos lá na Polícia Federal, que não andou muito, porque nós não tivemos uma resposta disso, foi quem estava por trás das fraudes que foram feitas no inquérito da Marielle, quando tentaram apontar ao vereador Ceciliano a autoria de um crime que ele não cometeu. Eu acho que ali seria um bom caminho, né, para a gente buscar quem é que tinha interesse de desviar o rumo das investigações. Mas, até agora, não vi muito desdobramento dessa investigação que está correndo a nível federal. Então, acho que nós temos que aguardar. A notícia da manutenção do inquérito no Rio de Janeiro é muito boa. Zacone, nós sabemos bem que esse assassinato da Marielle segue repleto de mistérios. Mas já são quase 2 anos e 3 meses sem que os mandantes sejam apontados. Já houve a suspeita de envolvimento da família do presidente Jair Bolsonaro neste episódio. Há alguma novidade a esse respeito? Você acredita nessa hipótese de envolvimento dos familiares do ex-capitão do Exército? Algo que o pessoal rejeitou algum tempo atrás. Conforme eu falei, o que nós já temos como elementos probatórios é a relação
não só do presidente, mas dos familiares, muito próxima com pessoas que estão ligadas à execução da Marielle e do Anderson, ainda que não diretamente, como os que estão presos, né, indiretamente, como aquele, né, que morreu lá aquele policial militar que morreu lá numa operação, né, ainda não esclarecida no sul da Bahia. Ou seja, existe uma relação, né, da família Bolsonaro com personagens envolvidos, né, de alguma forma na execução da Marielle, né? E agora, isso não é suficiente para demonstrar que eles foram os mandantes, mas descartar, né, a possibilidade de uma investigação ter isso, né, como uma linha investigativa, eu acho que foi o grande erro que incorreu, né, alguns dirigentes do PSOL, né, buscando dar uma resposta somente jurídica, né, a um fato que requer um olhar político. Porque se nós estamos falando da execução de uma vereadora com 15 dias de uma intervenção federal militar no Rio, que visava tão somente garantir as eleições com o Lula preso, que foi para isso que serviu a intervenção federal militar no Rio, nós temos que, no mínimo, né, questionar quem era contra a intervenção federal militar no Rio, quem era contra as eleições, né, que de repente poderia ter sido essa motivação, por exemplo, né, da execução de uma vereadora com 15 dias de intervenção federal no meio do centro da cidade, né, com uma forma de gangsterismo. Isso tudo foi escolhido, né? Escolheram matar a Marielle no centro da cidade, né, na forma do gangsterismo, com tiros de armamento militar, né, com carro em movimento. Eu não tenho dúvida que isso acontecendo com 15 dias de intervenção federal militar visava colocar em xeque a intervenção. Então existe a possibilidade, né, do interesse, né, na execução da Marielle não ser um interesse somente num campo, né, individual do que a Marielle representava, né, mas sim na intenção de se buscar a desestabilização de um projeto que visava garantir as eleições. Então existem várias linhas de investigação que devem ser colocadas, né, para que a gente, né, chegue a uma conclusão. O que está acontecendo, né, é que hoje se coloca um discurso, né, onde a polícia tem que trabalhar sem receber, né, nenhum tipo de pressão, né, seja por conta dos partidos políticos, né, essa neutralidade que se busca de uma investigação policial, primeiro que ela nunca existiu e nem nunca existirá, né? Evidentemente que a investigação de Marielle só chegou, né, na autoria do crime, né, por conta dessa pressão das ruas, da pressão popular e principalmente do jogo político, né, que demarcou, né, as eleições de 2018 e as mudanças nesse jogo político, né? Então, acho que a gente tem que perder um pouco esse olhar ingênuo de que uma investigação ela é tocada somente, né, com elementos técnicos, né? Evidentemente que é necessário que no jogo político também haja pressão, né, para que se tenha novos olhares sobre a investigação para que a gente possa chegar, evidentemente, à elucidação não só da execução do crime, mas também das suas motivações. Outra coisa que muito nos assusta, Zacone, são essas ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro que não respeitam sequer essa crise de saúde pública provocada pela pandemia. A morte do jovem João Pedro, de apenas 14 anos, dentro de casa, dá uma ideia da truculência dessas operações. Uma importante decisão nesse sentido, na última semana, se deu através de uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, impedindo a ocorrência dessas ações em comunidades durante o período da Covid-19. Estava demorando para que a Justiça tomasse uma atitude nesse sentido, você não acha? Olha, estava demorando e muito, mas a questão toda é que o Poder Judiciário ele tem que ser provocado, né? O Poder Judiciário ele não pode tomar decisões sem que ele seja provocado. Então eu queria consignar aqui, né, os meus cumprimentos, né, ao deputado federal Alessandro Molon, do PSB, né, que teve a iniciativa, né, de propor essa ação. Essa ação foi impetrada pelo Partido Socialista Brasileiro, ao qual hoje eu sou filiado. Então é bom consignar também, porque isso é que foi, né, o responsável pela decisão do tribunal, que depende de uma provocação.
Isso chegou num momento importante porque nós estávamos observando o aumento, né, da letalidade policial inclusive durante o isolamento do Covid, da Covid-19, né, da pandemia, por conta de que a polícia teve muito mais, né, espaço discricionário nas suas operações, né, e teve uma mobilidade muito maior, né, na cidade, o que em alguns momentos, né, inibe e inclusive limita determinadas operações policiais. Então, evidentemente, você vai fazer uma operação policial, né, numa área onde você tem uma grande circulação de pessoas e carros, né, isso é pensado com mais cuidado por aqueles que estão coordenando as operações. Mas como a cidade estava sem trânsito, né, com pouca gente na pista, as operações, né, foram deflagradas, né, até como uma forma também de avanço, né, nesse poder letal que a polícia, infelizmente, através das políticas de segurança que lhes são impostas, vê, né, como algo bem sucedido, né? Muitas vezes, né, os policiais são instados a produzir uma grande quantidade de cadáveres porque o poder político entende, né, que o enfrentamento letal é uma resposta de que o sistema está funcionando, como na verdade é o contrário, né? É uma resposta de que o sistema de segurança não está funcionando e pior, funcionando mal, né, e colocando não só, né, aqueles que não têm previsão constitucional de pena de morte, que são os criminosos, né, no alvo dessas operações letais, mas principalmente, né, pessoas que não estão envolvidas, né, nos confrontos, né, com a polícia, com as suas vidas em risco, né? E é o caso que você citou, né, do menor que foi atingido, né, durante essa operação com mais de 100 disparos de arma de fogo na sua casa. Ele estava dentro da sua moradia, o que significa, né, que o olhar dessas populações não preserva a casa enquanto um asilo inviolável, né? Eles não observam, né, que a moradia do favelado, né, merece, né, o respeito e a dignidade do que a moradia, né, daqueles que estão fora do espaço criminalizado das favelas. Então, acho que veio em um momento muito oportuno, né, a decisão do STF, e volto a dizer, né, parabenizo, né, o Molon, deputado federal, pela iniciativa. Para encerrar, Zacone, tivemos a saída do cargo do secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Marcos Vinícius Braga, cerca de 10 dias atrás. O pedido de demissão se deu depois do governador Wilson Witzel e da cúpula do governo fluminense terem sido alvos da Operação Placebo, deflagrada pela Polícia Federal por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Te agradou essa saída do secretário de Polícia Civil? De que forma isso pode afetar os trabalhos de investigação do órgão? Toda mudança nas estruturas da polícia, e no caso, né, nós estamos falando no comando, né, da corporação policial, né, essa mudança do secretário de Polícia Civil, ela só pode ser avaliada a posteriori, né? Primeiro, porque não tem nada tão ruim que não possa piorar, e segundo também porque a gente não consegue ter uma leitura política do que está acontecendo. A princípio, o que ficou colocado é que a investigação que chegou, né, ao Palácio Guanabara, né, sobre problemas de corrupção na licitação, né, dos respiradores, de compra de equipamentos durante a pandemia, começou na Polícia Civil e daí chegou até a Polícia Federal. Então, essa mudança seria ocasionada por essa quebra de confiança, uma vez que o governador nem sabia da existência, né, dessa investigação inicial que começou lá no setor, né, que investiga a lavagem de dinheiro na Polícia Civil. Bom, é uma coordenadoria também, né, da lavagem de dinheiro. Em suma, essa é a primeira leitura. A mudança que se faz, né, ela pode ter dois objetivos: somente retomar a confiança do governador em um novo secretário ou mexer em algumas diretrizes. Mas isso a gente ainda não pode ter a leitura porque a mudança é muito recente, né? Mas no que diz respeito, por exemplo, às investigações do caso Marielle,
né, e de outras importantes investigações também, né, de homicídio, acho que a mudança não vai ocorrer não, porque o diretor das divisões de homicídio, né, ele foi mantido, o delegado Antônio Ricardo, né, ele está mantido no seu cargo, e parece que o titular, né, da divisão de homicídios da capital, onde, né, hoje tramita o inquérito da Marielle, também foi mantido, o que demonstra, pelo menos nesse aspecto, né, a manutenção de um interesse do governo do Estado em chegar à autoria, né, ou pelo menos na autoria não, mas naqueles que foram responsáveis, né, pelo o mando, né, aqueles que decidiram pela execução da Marielle e as suas motivações. Ou seja, acho, conforme eu já falei, que não é por falta de interesse nesse exato momento, muito pelo contrário, a leitura política que eu tenho é que no jogo do tabuleiro político o governo do Estado tenha muito interesse em chegar na elucidação desse caso, inclusive mantendo as equipes, porque elas já estão muito, né, com muito acúmulo, né, de informações nessa investigação, mas existe toda uma dificuldade porque, com toda razão, no Estado de direito democrático, né, os indícios, né, não são suficientes para a criminalização de ninguém, né? Então, toda aquela experiência, né, que nós tivemos, né, em processos, né, conduzidos, né, de forma inquisitorial, e suas condenações, né, em alguns momentos da Lava Jato, e que foram criticados pelo nosso setor, né, em defesa do Estado de Direito Democrático, eles devem ser mantidos para todas as investigações. Então, acho que esse período longo, de mais de 2 anos, para se chegar, né, não na autoria, porque a autoria já está identificada, né, mas nas motivações desse crime de homicídio, principalmente na existência de mandantes por trás dessa execução, requer uma certa paciência, né, no sentido da gente conseguir produzir provas efetivas que levem à condenação dos mandantes. Orlando Zacconi, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e deixo um abraço. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Faixa Livre e me coloco à disposição de todos aí, né, para sempre que possível, né, mantermos esse diálogo. E um bom dia para você e para todos os ouvintes. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos fundadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!